Graça e paz, meus irmãos. Chegamos ao dia 24 de maio de 2020. A igreja ainda em quarentena, mas não impedida de louvar e celebrar o Senhor e de pregar a sua palavra. Nunca se pregou tanto a palavra de Deus. Nunca se orou tanto. Deus tem seus mistérios e nós só precisamos esperar no Senhor. Vamos iniciar mais um culto com muita alegria, com muito louvor, porque Deus é digno de louvor, honra e glória. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4. Veja o que diz o Salmo de número 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o meu trigo e o meu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Louvado seja Deus, que esse salmo traz muito refrigério, muita verdade sobre os nossos dias. Estamos felizes e Deus é a razão da nossa alegria. E vamos louvar a Deus. Nós vamos colocar o grupo aqui adorando ao Senhor e convido você também a adorar a Deus nesse momento. Vem conosco. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé seu segredo não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Exatamente assim, quando tudo está no fim,
quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faz-me com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer. Às vezes eu temo que vou fracassar, mas eu sei que errei e continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa o quanto tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero virar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor.
leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando e estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos, nesse instante, meditar um pouco na palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Profeta Fujão. Todo mundo conhece como profeta Fujão. Jonas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, para a gente começar a refletir na palavra de Deus nessa noite, tá bom? Vamos ver o que diz. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou-se que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos orar? Convido você a buscar a Deus nesse momento em oração. Pai, te agradecemos por tua palavra, Senhor, e fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quem conhece a Deus
tem todas as opções na vida, menos uma: a de fugir, de fugir da presença do Senhor, de fugir do Senhor. Falando assim introdutoriamente, já estou falando sobre fugir, porque nós lemos Jonas, que nós encontramos nesse texto Jonas fugindo da vontade de Deus, fugindo do Senhor. Deus lhe dá uma ordem precisa, específica, uma ordem e uma razão e um motivo por que estava dando aquela ordem. Mas Jonas decide fugir da presença do Senhor. Nesse texto nós encontramos ele lutando contra a vontade de Deus. E eu acho que todos nós temos essa luta. Eu e você frequentemente enfrentamos esta luta. Qual é a luta? Primeiro, a luta de fazer a vontade de Deus. Desejamos fazer a vontade de Deus. E a outra é um desejo carnal de fazer a nossa vontade e, consequentemente, a desobediência à palavra de Deus. Então, nós encontramos Jonas nessa luta e cedendo e dando espaço para a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Não é? Jonas estava movido pelo ódio, pela raiva daquela nação da qual ele estava sendo enviado a pregar. E Jonas ele se baseou, ele fundamentou as suas ações a partir da convicção que ele tinha de que aquele povo não prestava e ele não queria ver aquele povo convertido. Então, meus irmãos, temos essas duas vontades e eu quero compartilhar com vocês cada uma delas, ou em cima delas, não é? Primeiro, eu queria falar com você sobre a consequência da fuga, de fugir da vontade de Deus. O que é que acontece quando nós fugimos da vontade de Deus? Primeira coisa que eu posso dizer para você com toda segurança e até baseado no próprio texto, não é? Quando você foge da vontade de Deus, a consequência é queda. Você vai cair. E o que é interessante é que Jonas não foi para Nínive, decidiu ir para Tarsis. Tarsis significa lugares baixos. Veja como Jonas começa a sua queda. Descendo, ele vai a Jope. O texto diz, ele desceu a Jope para ir para as regiões baixas, que era Tarsis. Depois ele diz que ele desceu ao barco para ir para as regiões baixas, que era Tarsis. Depois ele desceu ao porão para ir para as regiões baixas, que era Tarsis. Veja que é uma consequência de queda. A razão, por que tanta queda? Por causa da vontade de Deus não está sendo obedecida. Então, meus irmãos, eu quero em primeiro lugar já dizer isso para você. A fuga da vontade de Deus implica em descer. Toda fuga vai levar você a descer. E foi o que aconteceu com Jonas. E você e eu sabemos que a queda de Jonas foi muito maior, porque ele desceu às profundezas dos mares, os fundamentos dos montes, como ele mesmo diz. Veja quanto Jonas desceu por causa da desobediência da palavra de Deus, ou da ordem do Senhor. Fica essa primeira palavra para você, meu irmão. Você pode até decidir não obedecer a palavra de Deus. Você pode escolher não obedecer a palavra de Deus. Mas tenha certeza de que você está numa trajetória de queda. E que Deus tenha misericórdia de você. Se você hoje não vive segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus quer que você viva. Você tem ouvido, você tem lido, Deus tem falado de alguma forma por alguém, de alguma maneira, chamando você para voltar para os seus caminhos, mas você está relutante. Você não quer vir aos caminhos do Senhor. Você não quer se submeter à palavra de Deus, ao domínio do Espírito Santo. E você está numa trajetória de queda. Que Deus tenha misericórdia de você e possa buscar você e resgatar você desta queda, como Jonas foi resgatado. Meus irmãos, quando o homem se entrega a seus prazeres e a sua vontade, ele se torna um escravo dela. Jonas se entregou ao seu ódio. E o ódio por Nínive fez com que Jonas trouxesse consequências terríveis para ele e para as pessoas que estavam à sua volta. Queridos irmãos,
uma das outras coisas que nós podemos falar é que Deus sempre tem uma intervenção maravilhosa na nossa vida. Ele sempre nos dá oportunidades. Foi o que Jonas teve lá naquele dia. Deus veio intervir. Deus sabia da fuga de Jonas, porque a gente não foge da presença de Deus. A gente às vezes tenta se convencer de que a gente pode fugir da presença de Deus, mas a gente não pode fugir. E aí Deus intervém. E o interessante, veja como Deus intervém. Deus manda um forte vento naquele barco. A gente pensa que Deus, algumas pessoas querem que Deus, no meio da nossa trajetória de queda, de distanciamento dele, de abandono, a gente quer que Deus vá nos buscar da maneira como a gente quer. Às vezes a gente quer que Deus apareça diante de nós, ou um anjo do Senhor apareça, ou fale conosco, volta, vem comigo, algo milagroso, algo extraordinário. Mas Deus pode agir de uma maneira tão diferente, como agiu com Jonas. Deus manda uma tempestade na vida de Jonas. Deus manda uma tempestade naquele barco. Todas aquelas pessoas foram envolvidas por aquele vento forte. E eu penso que esse vento forte pode ser ilustrado de várias maneiras na sua vida. Uma reviravolta na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Talvez esse tempo de hoje, coisas que a gente jamais pensou que acontecesse, coisa que ninguém experimentou, pelo menos na minha geração, ninguém experimentou coisa parecida. Uma grande reviravolta na vida das pessoas. Talvez esse seja um grande vento forte que está chamando tua atenção, que está indo buscar você. E você está se envolvendo nessa situação, mas não percebe que a mão de Deus está estendida para te assistir, para te socorrer. Forças contrárias, pode ser. Forças que estão contra você. Na hora que você está investindo, estudando, planejando, mas sempre encontra ventos fortes naquilo que você quer fazer. Talvez você também encontre esse vento forte na perca da paz interior. Você não tem, tem buscado em tantos lugares, em festas, em amigos, em prazeres, no dinheiro, nos bens, mas você não tem paz. O vento forte continua trazendo para você intranquilidade, ansiedade e medo. Por isso, meus irmãos, esse vento forte, a ação de Deus na vida de Jonas, pode também estar sendo na sua vida. Deus quer chegar até nós e Ele pode usar qualquer coisa, inclusive um vento forte, para que você possa submeter a sua obediência. Nós vemos também em Jonas a queda total, um mergulho profundo, e nós vemos falta de arrependimento no meio daquela calamidade que envolvia muitas outras vidas. Nós vemos no texto, se a gente ler a sequência do texto de Jonas, temos marinheiros que estão até orando pelos seus deuses, pedindo aos deuses socorro, auxílio, estão tentando resolver a situação. O barco está prestes a afundar. Jonas sabia que aquela era uma ação de Deus. Ele entende que existe a lei da ação e reação também no mundo espiritual. Ele sabia que aquela ação dele estava gerando uma reação de Deus. Ele tinha plena convicção disso. Ninguém desobedece a Deus e se afasta da sua vontade e fica impune, meus irmãos. Guarda isso com você. Ninguém se afasta da presença e da vontade de Deus e fica impune. Jonas sabia, tinha consciência. Pessoas desobedientes à palavra de Deus, que agem segundo a sua própria vontade, trazem maldição para si e para os que estão à sua volta. E eu digo que muitas vezes os que estão à sua volta são as pessoas que você mais ama. Então cuidado. Se você está afastado dos princípios, está afastado da palavra de Deus, está afastado do Senhor. Porque não é somente falando em Deus, dizendo que Deus existe, que Deus é bom, que nós somos realmente do Senhor. Nós podemos estar fora da vontade de Deus, dizendo que Deus é bom. Nós podemos estar agindo contra os princípios de Deus e dizendo que Deus existe.
nós temos que vivenciar essa existência de Deus com nossas ações, com nossas atitudes, com a obediência à palavra de Deus. E aí a gente viu que, de repente, todo o episódio, toda a estrutura do evento recai agora definitivamente sobre Jonas. Irmãos, aqueles homens que estavam ali, de uma maneira toda especial, chegaram à conclusão que Jonas era a razão daquela causa, era a razão daquele sofrimento. Mas mesmo assim, Jonas foi até o fim. O desejo de raiva, o seu ódio interior por Nínive era muito maior do que o desejo de fazer a vontade de Deus. E ele não se arrepende. E veja o que Jonas diz aos marinheiros. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio grande tempestade. Meus irmãos, nós muitas vezes estamos assim como Jonas, laçados. Nós estamos vendo as coisas acontecer ao nosso redor, as coisas acontecer na nossa casa, as coisas acontecer na nossa vida. Nós sabemos que é por causa da nossa atitude, da maneira como nós estamos vivendo, do jeito desobediente de viver, mas a gente não volta, a gente não se arrepende, a gente não confessa os pecados. E a gente vê o nosso mundo desmoronando, o mundo dos nossos, que a gente ama desmoronando. A gente sabe que é, mas a gente não toma uma atitude. Jonas pediu, consequentemente eu posso dizer, ele pediu a morte. Me lancem no mar, que vai acalmar a tempestade, a causa disso sou eu. O que fazer, irmãos, nessa confusão da nossa vida? O que fazer para voltar para a vontade, para o centro da vontade de Deus? Capítulo 2, versículo 1, nós encontramos o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Claro, tá nítido. O que é que a gente tem que fazer? Buscar a Deus em oração. Aqui Jonas foi lançado ao mar. E o interessante, irmãos, é que aqueles ímpios, homens ímpios, que clamavam para os seus deuses, eles ainda tentaram, depois que Jonas disse, me lança ao mar, a Bíblia diz que eles remavam na tentativa de chegar à terra, mas não conseguiam. Eles ainda tentaram outro meio de não mandar Jonas no mar. Eles estavam mais preocupados com eles, com Jonas, do que Jonas com ele mesmo. E aí, quando ele é lançado ao mar, segundo a Bíblia diz, um grande peixe o engole. E lá no ventre daquele peixe, Jonas busca Deus em oração. Ele diz assim, no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Eu quero destacar aqui, na minha angústia, realmente, Jonas, é tua angústia. E é tua legítima angústia, porque foi tu que procurou. Foi tu que buscou esta angústia para a tua vida. E você que está me ouvindo, talvez a angústia que você vive hoje, foi você que buscou. Foi você que foi atrás. Mesmo Deus falando para não ir, não fazer, não seguir por esse caminho, mas você insistiu. É a tua angústia. Mas aí, graças à misericórdia de Deus, existe esse caminho. Volta para Deus. E aí Jonas volta e diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Veja e aprenda com o ato negativo de Jonas. Não faça como Jonas. Você não precisa descer tão fundo aos abismos, aos fundamentos dos montes, para clamar a Deus. Clama a Deus antes. Volta a Deus logo. Jonas não orou. Na hora que ele toma a decisão de ir para Tarsis, ele não ora. Claro que ele não ia orar. Deus já tinha mandado ele para um canto. Como é que ele vai orar? Senhor, me leva para Tarsis na tua segurança, na tua paz. Nós só podemos orar a Deus pedindo socorro, auxílio, provisão, quando a gente está debaixo da vontade de Deus.
Porque não tem como a gente orar a Deus para Deus abençoar a nossa desobediência. Na tempestade, Jonas não ora. A Bíblia diz que Jonas está lá no porão. O povo está trabalhando, está jogando coisa, está tentando salvar o barco. E Jonas está no porão, lutando contra Deus. Quando a fuga dele tornou-se pública, ele não ora. Foi ele que deu a ideia de lançar ele ao mar. Ele não ora. Eu fico pensando o que estava passando na mente de Jonas, que manda os homens lançarem ao mar, dizendo que é culpa dele. Quando os homens tentam salvar a vida dele remando, tentando levar o barco para a areia, Jonas não ora. Quando ele foi lançado ao mar, ele não orou. Não há registro. Só no ventre do peixe, no fundo do abismo marinho, nos fundamentos do monte, foi que ele orou. Não faça isso. Busque a Deus todo momento. E também quando tiver contra a vontade de Deus, busca Ele, mas busca Ele em arrependimento, em misericórdia, clamando por misericórdia e confessando seus pecados e prometendo a Deus voltar ao caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Segunda coisa, disposição. Já no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminhada. Ao final, depois de tanto sofrimento, leva outras pessoas a sofrimento, Jonas se dispõe e vai a Nínive anunciar. Se disponha, irmão. Esteja disponível para o Senhor, primeiro para ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Segundo, a se disponibilizar para ir, para fazer. E a terceira coisa, meus irmãos, veja o que é importante para Deus nessa vida. Às vezes nós estamos buscando muito o que é importante para mim. O que é importante para mim? Isso é que importa. Às vezes nós estamos dando muito valor a coisas que para nós têm valor. Mas será que tem para Deus? Será que Deus valoriza aquilo que eu estou valorizando tanto? Será que Deus valoriza minhas opiniões, minhas ideias, meus pensamentos? Será que Deus está comigo nisso? Ou eu estou valorizando mais o eu do que o que Deus realmente quer? Busque valorizar, dar valor, investir tempo, recursos, investir sua vida naquilo que Deus valoriza. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jonas, depois de anunciar a palavra a Nínive e ficar lá aguardando o que é que vai acontecer, Deus faz surgir um arbusto sobre Jonas. E esse arbusto protege Jonas do sol. Mas a Bíblia diz que esse arbusto vem e morre. Vamos ler o texto? Capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Esse Jonas é interessante. E diz o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas disse: sim, eu tenho razão de me indignar pela boboeira. Eu tenho razão de me indignar até a morte. E Deus dá-lhe uma cipuada na cara, dizendo: Jonas, estás desse jeito por causa de uma boboeira que nasceu numa noite e na mesma noite morreu. E você não fez nada para que ela crescesse, nada para que ela se desenvolvesse. Teria eu não, Jonas,
razão de cuidar e de amar uma cidade com mais de 120 mil homens que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a boa nova de que Deus é misericordioso, que Deus pode salvar vidas. Em Jonas, Deus ensina a Jonas o valor das coisas. E isso nos ensina também, meus irmãos, nós estamos valorizando coisas. Quantas vezes brigamos com os nossos filhos porque eles quebram alguma coisa? E às vezes a ideia que a gente passa para eles é que aquela coisa é mais importante do que eles. A gente tem valorizado coisa pequena, a gente chora, briga, sofre, quer até morrer por causa de coisa pequena. Nós não podemos valorizar as coisas pequenas. E Jonas aprendeu com isso. E a lição que a gente tem aqui, irmãos, hoje, para terminarmos hoje, é que é necessário que a gente valorize as coisas que Deus valoriza. Se você busca conhecer a Deus, você vai conhecer o que Ele valoriza. E quando a gente aprende a valorizar o que Deus valoriza, a nossa vida é muito mais abundante e produtiva. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus nos ajude a fazer a vontade dEle e não fugir da vontade dEle para fazer a nossa vontade. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra ao teu coração nessa noite. Vamos orar. Deus, fala aos nossos corações. Muito obrigado pela tua palavra. Aplica ela na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe, irmãos. Vamos ouvir nesse instante mais um louvor para encerrar o nosso culto hoje. O nosso grupo vai estar aqui agora entrando para louvar a Deus. Louva com ele. Engrandece o nome do Senhor. Deus vos abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
onde vê quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Bem, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto, um maravilhoso culto oferecido ao Senhor. Louva a Deus pela tua participação aí. Nós queremos nesse instante, antes de encerrarmos com a bênção apostólica, nós queremos orar por você, ou com você, que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você que quer confessar que Jesus é o único que pode trazer salvação e vida eterna para você, e você quer tornar-se um de seus filhos, um de seus servos, junto aos seus irmãos, servindo ao Senhor. Ora comigo. Deus, Pai querido, em nome de Jesus, falo contigo agora. E eu quero, Senhor, declarar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Só nele eu confio e quero, a partir de hoje, entregar minha vida a Ele e servi-lo de todo o meu coração. Oro assim nesse instante, no nome dele mesmo, de Jesus, meu Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que nós possamos abençoar a vida daqueles que precisam crescer na fé. Receba os seus irmãos, os novos irmãos em Cristo. Quero dizer para você que Deus tem operado tantas coisas nessa quarentena. E eu vou ter a alegria e o privilégio de, quando voltarmos, dar esse testemunho público. E quem sabe, com um testemunho vivo na nossa frente. Deus está fazendo coisas, irmãos, que vocês nem imaginam. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus dê a vocês uma semana abençoada. Muitas lutas, mas muitas vitórias em nome de Jesus. Deus vos guarde pelo seu amor.